Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Átrio, o podcast da Elsamar. Átrio, adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. E hoje, gente, eu tenho um prazer enorme, certo, de estar conversando aqui com a Valesca Borges. Estou tendo esse prazer imenso aqui. Valesca Borges, terapeuta, especializada em inteligência emocional, terapeuta holística, né? Isso. Daqui a pouco ela vai explicar para a gente esse negócio. Que é tá, isso, gente? né? Certo? E eu queria que você falasse um pouquinho de você e desse um alô também para a galera. Né? Nossa, pastor, muito obrigada. Você fala que você está com o coração transbordando. Imagine eu, gente, estar aqui com dois grandes pastores, tá? Porque tem ali nos nossos bastidores Clepson, né? Que está ali fazendo todo o movimento para a gente. É um prazer meu, gratidão, pastor. Deus abençoe a vida de vocês e o projeto cada vez mais. E como fui muito bem apresentada, né, me chamo Valesca Borges, sou coach, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E hoje a gente vai aqui bater um papo sobre tudo um pouquinho, né, pastor? Legal. Valesca, você falou para mim que você é terapeuta holística. Isso. Certo? Então, explica para a gente o que faz um terapeuta holístico. Uau, né? Então, as pessoas falam assim, você é terapeuta, você é psicóloga, né? Não, Isso, psicólogo, né? Não. Essa é a dúvida, né? Porque tem um terapeuta psicólogo e o terapeuta holístico. O terapeuta psicólogo é aquele que estuda os 4 anos na faculdade, ele está ali doutrinado a ir para raízes mais profundas, com mais tempo, com mais estudo. E o terapeuta holístico, ele se especializa numa área para que ele resolva mais rápido certas situações do seu cliente. Por exemplo, hipnólogo, né, ele trabalha com terapia de hipnose. Floral de Bar, para ajudar na depressão, na ansiedade, na crise do pânico. Então, é mais cirúrgico do que a pessoa está necessitando. E o coach ele usa ferramentas do coaching para que você entre em ação no estado que você está, para você alcançar o objetivo mais rápido também, mais acelerado. Por isso que um processo assim, mais demorado que eu atendo hoje é 3 meses. Olha só. É 3 meses. Então, o processo é rápido. É rápido. Mas e se a pessoa quiser continuar o trabalho, o processo, Sempre. como é que funciona? Uau, boa pergunta, pastor, que pergunta inteligente. Porque eu tenho cliente desde o início da minha carreira. Olha que bacana. Quantos anos de carreira? 5 anos. Então, eu tenho clientes repetidores, mas não para o mesmo objetivo. Jamais para o mesmo objetivo. Porque quando você entra num desafio de vida e você vence, vai surgir outros desafios de vida. Então, parte do princípio de que tem que fechar um ciclo. Tem que se fechar um ciclo, tem que resolver. Né? Então, 2 motivos que não faz uma pessoa resolver o seu problema de verdade. Assim, por isso que eu não consigo resolver meu problema. Primeiro, não enxergar o problema ou não querer resolver o problema. E aí você pergunta, aonde você está nesse momento? Eu não consigo enxergar que eu tenho um problema ou eu não enxergo como resolver o problema. E é onde a gente, com as ferramentas, com a ciência, a gente consegue ajudar a pessoa a enxergar. E qual o seu público-alvo? Esse podcast, dessa vez, nós vamos colocar ele pago no YouTube e no Spotify. Vamos dar um jeito de colocar pago por causa dessa aula, né, que ela já deu aí em 3 minutos. É aula, um curso rápido. Um curso de uma terapia rápida. Entre no curso rápido, meu e do pastor Kleber. E qual o público-alvo que você atende hoje? Hoje, meu público-alvo é o empreendedorismo. Né? Hoje eu estou no nicho do empreendedorismo. Eu trabalho com empresas, com empresários, onde eu elevo eles para alta performance, ganhar dinheiro. Mas o que trava esses empreendedores, né, ganhar dinheiro? O emocional. Porque técnica eles têm. E você trabalha focando no emocional? No emocional, totalmente no emocional. Por que meu cliente não vende? Não é porque ele não sabe vender. Ele não vende porque ele tem travas dentro dele. Né? Assim, eu não vou falar coachies aqui, que a gente vai falar assim, eu vou falar para o coach, de coach para coach, de terapeuta para terapeuta. Se eu falar crenças limitantes, uma pessoa que é coach, ela vai entender. Mas vamos falar assim, você tem medo de aparecer, medo do que vão falar de você, medo do que vão pensar, medo do julgamento. Então, esses medos travam você, que são crenças. Valesca, essa geração é uma geração com medo? Porque, assim, nós acabamos de passar por uma pandemia. Sim. Né? Nós temos uma questão financeira muito forte. Eu tenho falado muito que os próximos 4 anos serão muito difíceis. E aí eu não estou falando de política aqui. Eu estou falando
de processos. Sim, com certeza. Né? Com Já certeza. viemos de anos difíceis, estamos saindo agora da pandemia, então teremos Perfeito, alguns anos pastor. difíceis de recuperação. Verdade. Essa geração é uma geração com medo? Como é que você Eu posso vê falar isso? assim que se você já reparou na Bíblia, que quando tem uma nação doente, um grupo de pessoas, assim, a população está doente, Deus suscita outra população, outra geração para salvar aquela. Então, assim, a segunda casa sempre tem uma vitória maior do que a primeira. Sim. E aí, essa geração, eu gosto de falar que a gente estava até aqui nos bastidores antes, né, conversando, pastor, que existe um mundo antes pandemia e pós-pandemia. Claro que você está pegando um público adoentado, cheio de medo. E que potencializou, assim, muito mesmo pós-pandemia. Medo de transição de carreira, medo da CLT, né? Mesmo estar trabalhando, não é uma segurança, é de estar com trabalho, mas diminuir o meu salário, não dar conta de dar o pão de cada dia para o meu cliente, para a minha família. Porque, assim, pastor, você vai R$100 hoje no supermercado, o que você compra? Com R$100. Praticamente nada. Não, gente, 1 quilo de carne, você fala assim, se eu vou comprar 1 quilo de carne de bife, não estamos falando de picanha aqui não, viu? Sem falar de política. Sem falar de política, sem falar de picanha, foi mal. Né? Mas vamos lá, um alcatra aí, 45. 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, R$100. R$100. Quem Acabou. tem 3 filhos, né, Clebson? Quem tem tem 4? 4? Quem tem 4, né? Que eu e o pastor aqui estamos os dois devagar. da esposa, então dá 6. Não conta para a esposa ainda, né? Fazer dieta o tempo todo. Então, R$100, nós chegamos com a sacolinha, 2 sacolas no máximo no supermercado. Estamos passando, sim, por uma necessidade muito alta financeira. O Brasil está entrando cada vez mais. Então, as pessoas estão com medo de não dar conta. Eu acredito que o público maior que eu atendo é aquele que está com medo de começar um projeto e medo de não dar conta e não ter lucro daquilo. Seja ele do seu lado espiritual, do seu lado pessoal ou profissional. Eu quero casar. Olha só, gente, como você vê, tudo é um projeto, tudo é processo. Eu quero casar, mas será que é o ano certo para mim casar? E a festa? E pós? E os filhos? As pessoas têm medo de não dar certo. Empreender. Vou empreender. Como? Eu tenho medo de empreender. Será que vai dar certo? O Brasil vai entrar em crise? Sim ou não? E o meu ramo, será que vai ser bom? Vou falir? Vou falir antes de Falência, abrir, né? Falência. Todas as empresas, Sim, né, dizem que as empresas com 5 anos falem, entram sim. todas essas Esse crenças. índice Né? pelo Sebrae ainda é menor, né? Ele é 2 anos. Ele é 2 anos, né? Então, são coisas assim que a pessoa hoje vive num estado de medo. E medo é fé na coisa errada. Os dois são fé. E os dois, gente, olhe para mim. É muito precioso que a fé e o medo, elas são os mesmos princípios. Eles têm o poder de trazer para o real, para o físico, aquilo que ainda não existe. O medo e a fé. Porque o medo nada mais é do que a fé no lugar errado. Só isso. Então, Valesca, como eu administro isso? Como é que eu trago isso para mim? Assim, eu tenho muito medo. Eu gosto de falar para o meu cliente que ele fala assim, tudo que você mais deseja está atrás do seu medo. Se você não ousar, né, mensurar os riscos, claro, vamos falar aqui de empreendedorismo, nós vamos falar que temos ferramentas para mensurar os riscos, diminuir os riscos. Mas se você não arriscar aquilo que você mais deseja na tua vida, tudo que você mais deseja está atrás do teu medo. Eu atendi uma cliente esses dias que ela tinha medo de fazer uma cirurgia, mas era o grande sonho dela fazer essa cirurgia. Então, ou seja, o que ela mais sonhava estava atrás do medo dela. Atrás do medo dela. Eu tenho medo de casar, pastor. O que eu mais quero é quê? Casar. Pastor, eu tenho muito medo de viajar para os Estados Unidos. O senhor falou que ficou um tempo fora, né? Sim, 2 anos. 2 anos. Você largou sua parentela aqui. Ou você tinha parentela lá? Não tinha ninguém. Uai, você foi ninguém. do nada, assim. Menina, teve uma situação tão interessante. Estava eu e a minha esposa, estávamos deitados. E me deu uma saudade da minha mãe. Uma saudade da minha mãe. E aí, eu comecei a chorar. Uau. De saudade da minha mãe. Nisso, a minha esposa acordou. E aí ela olhou para mim e falou assim, o que foi, amor? O que você tem? Você está chorando? Eu estou com saudade da minha mãe.
Aí ela começou a chorar também, com saudade da mãe dela. Vamos em E comunhão. aí, de repente, Chamou. aí a gente olha um pro outro assim, e vê esses dois marmanjos chorando com saudade da mãe, aí a gente... Rio. Ai, que Aí, legal. tal, e aí- Isso você lá. Isso eu lá. 2 anos. Isso é lá. É difícil. Então vamos lá. encarar. Tudo que você mais quer, tudo que você sonhava na tua vida, está atrás do seu medo. Você poderia arrumar um monte de desculpa, entre eles não está dentro E da não tua ir. parental e não ir. Sim, exatamente. Mas vamos falar, o que, que você aprendeu estando lá 2 anos? E o que, que Deus confiou na sua mão depois que você voltou? Não é à toa que você falou assim, eu virei um pastor, regente da igreja, após que eu voltei. Sim. Por quê? Porque Deus te preparou, você teve que criar habilidades de superar teu medo. Né? Aqui nos bastidores também, a gente bateu um papo antes, e aí eu falei, pastor, e eu repito, pastor, tudo é processo na vida, né? Tudo é um processo. No namoro, no noivado, na paquera, depois vai para o casamento, tudo é um processo. No empreendedorismo também, na igreja também, na vida pessoal também. Então, o senhor teve que passar um processo para você criar habilidades para que Deus está te entregando hoje. E como é que você lida? É óbvio que assim, você não vai conseguir descrever a totalidade de uma terapia, até, Sim. né? Mas como é que você lida com aquela pessoa que fracassou? Por Uau. quê? Porque hoje em dia a gente lida muito, inclusive em termos de igreja, com pessoas que fracassaram. Uau, nossa, que Fracassaram pergunta no linda. casamento, fracassaram no empreendimento, Perfeito. fracassaram no curso Perfeito. superior que abandonaram. Perfeito. A taxa de divórcio é muito alta. Perfeito. A taxa de abandono de um curso superior é altíssima. Altíssimo. E no Como caso, é que- pastor Kleber, no caso da periferia, nem só do curso superior, até até do ensino ensino médio, médio, fundamental. Sim, Então, né? vários Nós clientes estamos não na terminaram nem o periferia. ensino médio, nem Como o é que você fundamental. lida como terapeuta com essa pessoa que chega para você e você fala, não, você tem que vencer seu medo, e a pessoa acabou de fracassar? Ai, perfeito. Nossa, pastor, que pergunta. Gente, nós não combinamos nada. Nadinha, gente. Ele me deixa aqui no vácuo, tá? Eu fiquei aqui doida pegando um spoiler. Falei, você vai perguntar o quê? Ansiosa, mas não poderia sair uma pergunta melhor. Não poderia. Porque Deus, ele é perfeito. Ele não faz nada que não seja perfeito. E o que eu quero falar para você sobre isso é porque onde abundou o mal, superabundou a graça. Onde é que é o mal? Eu fracassei no primeiro matrimônio. Eu fracassei na primeira empresa que eu tentei empreender. Eu fracassei na religião que eu tentei caminhar e não consegui. Aquela igreja tinha uma Postei expectativa, tudo. postei tudo, e o pastor lá lascou a minha vida. Né? Que ele põe a culpa no pastor e nunca na autorresponsabilidade, Com tá? certeza. Que isso aqui eu vou falar mais na frente sobre autorresponsabilidade, né, Clebson? Você está rindo. É o Samar. Esse Vocês estão podcast, ouvindo? pastor Kleber, esse podcast ele é obrigatório. É obrigatório. Todos os Ouvir, nossos né? membros, Porque discípulos tudo que dá da Samar errado, gente, é precisam culpa do ouvir. pastor e nunca é minha, né? E a gente vamos lá na frente aqui um pouquinho a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Valesca, como é que você lida com pessoas que fracassaram? Mas, como você fala, você tem que vencer seu medo. Você tem que passar para cima do seu medo. Arranca um braço e vai? Não. O meu método ele não é esse. Se você pegar qualquer coach, qualquer escola de coach que você vai ver, você vai pegar o cliente e levar para o estado desejado. Aí é onde entra o eu cristão. Né? Eu lembro, falei para o senhor que eu não me posicionava como uma terapeuta cristã, como uma coach cristã, e aí eu não conduzo o meu cliente ao estado desejado dele. Eu conduzo o estado merecido. Porque é diferente o que eu desejo e o que eu mereço. E quando ele acha que não merece nada? É a crença de não merecimento. Aí, antes nós vamos entrar respondendo a sua pergunta. Ele falou assim, Valesca, tem uma pessoa que é fracasso. Eu lido com muitas pessoas fracassadas aqui na igreja. Como é que eu faço essa pessoa andar? Ela seguir em frente? Simplesmente, pastor, dando uma vitória verdadeira. Que bacana. Porque onde abundou o mal, superabundou a graça. Porque o cérebro humano, na neurociência, fala que o cérebro ele só reconhece aquilo, ele só entra em ação naquilo que ele conhece. Mas eu só conheço fracasso. Eu só conheço derrotas, eu só conheço momentos de dor na minha vida. De criança, meu pai falava que não ia dar certo, que você nasceu para dar errado. Olha o seu lugar que você mora, na periferia. Quem é você na fila do pão para subir num altar? Quem é você na fila do pão para cantar, para pregar, palestrar, enfim, para empreender? Então, quando você tem só fracassos, eu falo assim, cure a criança que o homem vai aparecer.
Nós todos somos crianças feridas. Todos nós somos uma criança interior. Em outros métodos, vamos matar a criança. Não, criança não se mata. Sua criança interior não tem que se matar, ela tem que ser curada. Porque você só vai entrar no reino do céu se você for como uma criança. Que método é esse que o povo está usando para matar a criança interior? Não, você tem que curar a criança interior. Dê uma vitória apenas para aquele cidadão e faça ela celebrar. Hoje as pessoas não sabem celebrar suas pequenas vitórias. E aí eu vou para a Bíblia de novo, pastor, se o senhor me permitir. Sim. A palavra de Deus fala assim, seja fiel no pouco, que eu vou te dar Muito. muito. Nós podemos falar de processo aí, nós podemos falar de habilidades que você pode aderir, mas eu vou falar respondendo de novo a sua pergunta. Se você for fiel numa pequena vitória, o seu cérebro vai reconhecer que você é um acumulador de vitórias pequenas. Eu coloquei, a gente está jantando juntos, vamos celebrar, porque a gente nunca janta juntos. Nossa, o som da igreja deu certo hoje, nunca dava certo. Vamos celebrar, gente, vamos glorificar, porque o som deu certo. Pequenas vitórias, sendo acumuladores de pequenas vitórias, o seu cérebro reconhece que você é um acumulador de vitórias, e eu posso alcançar o quê? Bacana. Mais. Eu vou além. Só que é mais fácil para as pessoas focarem na dor. Eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não sei fazer isso, eu já fracassei assim, fui um péssimo marido, fui uma péssima esposa. Por que é mais fácil você acumular? Porque as suas janelas killers, as suas janelas assassinas do seu cérebro, digamos que nós temos um monte de caixinha. E as janelas que são de dores, as janelas killers, assassinas, são onde acumula eventos de dor, aquele evento que você sofre. Toda vez que você lembra, você fala assim, quando você vai repetir um padrão, você fala assim, epa, não vou não, porque eu sofri fazendo isso. Não vou me relacionar, porque o outro traste lá não valia nada. Eu não vou empreender porque eu fali. Então, as janelas killer são mais fáceis de ser acionadas, por ser forte impacto emocional. E aí você cria fortalezas. Aí nós vamos criar fortalezas como? Pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Eu não pego o meu cliente e falo assim, vá, do jeito que você está aqui, sem um braço, sem uma perna, e vá. Não, não é assim. Você faz ele, sem querer, ele acumular vitórias, comemorar vitórias, ser acumuladores de vitórias, porque quando eu falo assim, agora vai, ele fala, eu vou mesmo. Como é que você vê a questão, hoje, de pastores? Você atende pastores? Sim, pastor, padre, padre. Como é que você vê, hoje, essa quantidade muito grande, muito crescente, de pastores se suicidando? Perfeito, ótima pergunta, né? Quando vocês olham uma mídia, pastor cometeu suicídio, padre fulano de tal está tomando remédio depressivo, fulano de tal, aí fala assim, é sem Deus, né? O julgamento, essa é a visão. né? Está sem Deus. Não tem fé. Não tem fé, vai para o inferno. Não tem um Pecado, negócio, está em pecado e não aguentou o pecado. Não é mais ou menos assim? Sim. O povo não fala, né? Isso aqui é entre eu e você, né, Cláudio? Porque a gente que comenta isso, né? Não. O povo não fala essas coisas na igreja, não. Meu Deus. Mas deixa eu explicar. Primeiramente, há uma criança ferida dentro de um pastor, dentro de um padre, há um ser humano. Que a igreja, a gente tem um hábito de, às vezes, endeusar o pastor, endeusar o padre, endeusar o líder religioso, e não olhar a humanidade que está ali dentro, a humanidade que está bem ali na frente da gente, que é onde a gente tinha que zelar e cuidar para que ele sofresse menos, até do que nós mesmos. Porém, é uma criança ferida, com suas travas e suas emoções, que ele não teve a habilidade emocional de suportar aquela dor. Vamos falar um pouco de vício, droga, alcoolismo. A droga e o alcoolismo no emocional nada mais é um suicídio. É um suicídio. As pessoas que têm esse mal, para não dar cabo à sua vida, eles vivem se dopando, vivem se matando, procurando motivos para que aconteça algo de pior, e ele não foi ele mesmo que capaz de tirar com a própria mão. Então, deixa eu entrar numa questão aí, já que você entrou Perfeito. em questão de vício. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na igreja, não só com membros, com discípulos, mas também com pastores, Sim. também no clero, é a questão da pornografia. Pornografia, perfeito. Um Certo. excesso me mostra uma falta. Como é que seria isso? Um excesso me mostra uma falta. Todo excesso me mostra uma falta. Todo excesso me mostra uma falta. Vamos desbulhar isso aqui melhor? Vamos lá. E normalmente essa falta é emocional. E normalmente essa falta, assim, 99%, pastor, é lá na sua infância.
onde você não foi amado, onde você não foi querido, onde você não foi colocado no colo, onde você não teve palavras de afirmação, onde você não é que faltou amor, porque seus pais te deram aquilo que eles tinham no momento. É como você não se sentiu amado. É bem diferente. A repressão gera uma falta também? Sim, o não explicado, filho, não pode. Por quê? Porque eu sou mãe, porque eu sou pai. O não sendo explicado, ele gera revolta, ele gera dor. Ele já gera ali dentro que eu não sou amado e não sou aceito. O Castelo Rá-Tim-Bum já tirou, já criou na época lá o tal do porque não é resposta. Não é resposta. Então, ou seja, a gente tinha algo assim muito, eu gosto de falar assim, vamos falar de pornografia, Valícia, vamos falar de pornografia. Uma falta, qual falta está fazendo? Quais as suas dores emocionais? Comer demais, qual é a falta? Todo o excesso me mostra uma falta. Comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. Qual é a então, falta? Toda compulsão ela é gerada de uma por causa falta. de uma falta. Vou dar um exemplo que o senhor falou de líderes religiosos, né? Mas eu posso falar assim que a maioria de nós aqui, principalmente quem está ouvindo, já ouviu alguma vez na sua vez, assim, uma entrevista que fulano de tal, cantor famoso, se matou. Gente, fulano de tal, no auge da carreira, tudo explodiu. Agora que ele alcançou o auge da carreira. Já viu, Cleves? Vários casos. Né? Vários casos. Por quê? Aí se envolveu com droga, sexo, rock and roll e foi encontrado num quarto de hotel morto. Já ouviu isso, pastor? Muito. Por quê, gente? Vamos lá. O cérebro precisa ser acumulador de vitória. Lembra que eu falei? Uma das últimas das divas foi Whitney Houston, né? Pronto, que a gente não esperava né? nunca, jamais. Tomou esperava. vários remédios e tal. Michael Jackson, vários remédios para né? dor. Né? A intenção não era, talvez, nem se matar, mas era se dopar, tirar aquilo daquele. Tirar a dor. Né? Aí, olha que. Tirar a dor. Então, um excesso me mostra uma falta, um excesso de remédio, de medicação, uma falta, um excesso da droga, um excesso do sexo, da pornografia, seja ele qual for. Já sabemos que um excesso me mostra uma falta. O cérebro humano, ele fala assim, a recompensa não compensa o que nós passamos para chegar aqui. E eu rejeito a minha recompensa. Nossa, mas o fulano está no auge da carreira dele, pastor. Como é que ele se mata agora? Era o momento de desfruir, de ficar feliz, né? Não compensou. Foi tanta dor no processo, não soube celebrar, não soube comemorar, como nós falamos, quando chega aqui, no auge da carreira dele, o cérebro rejeita. A recompensa não compensa o que nós passamos e eu rejeito. Aí entra numa depressão profunda. Rejeita, inclusive, a recompensa. A recompensa principal. Principalmente, por exemplo, eu atendo muito pessoas que passaram em concurso. Lutaram muito para passar em concurso público. Aí voltam para mim para passar em outro concurso, porque não está feliz com o concurso que passaram. Nossa, gente, eu atendo muita gente assim. Mas por quê? A recompensa, que é o concurso que ele está atual, que ele tomou posse, não compensou o que a gente passou. E aí o cérebro ele fala, rejeita. Ele fala, eu não gostei desse lugar, não gosto do que eu estou fazendo, nem do salário eu gosto. Quanto mais da segurança. Valesca, eu sei que você é psicóloga, é sexóloga, e aí eu vou entrar numa questão. Eita! Pessoas que têm um relacionamento sexual satisfatório com suas esposas ou com seus maridos, com seus parceiros, mas continuam afundados na pornografia. Está ligado a isso? A recompensa não compensa? Muito. Vamos lá. A pornografia ela tem vários braços. Se eu fosse falar aqui, a gente ia passar só falando sobre isso. Não é somente isso. Tem vários braços. Nós entramos em abuso sexual na infância, na adolescência, que às vezes ele nem reconhece que foi abuso sexual, apresentado a sexualidade de uma forma distorcida, que a sexualidade é algo de Deus. Então, uma criança apresentada à sexualidade de forma distorcida foi abusada sexualmente. Nem sempre, mas tem uma grande probabilidade. Mas, assim, tem uma uma forma de abuso. É uma grande probabilidade. Porque, por às exemplo, vezes, ela não foi tocada. O irmão mais velho tinha uma revista. Que antigamente não era site, né, pastor? Sim, era as revistas debaixo das camas. A minha mãe costumava revirar as camas da gente. Meu Deus, mãe sábia. Né? Então, assim, eram as revistas. Não era... Hoje a gente pega a gente tem um computador a bordo que é o nosso celular. A gente puxa ali e vê o que quiser. Né? Mas aí uma criança, um irmão tem uma revista e o irmão pegou aquela revista de 5 anos, 4 anos.
Ali ele começou a replicar em outras crianças, a replicar em uma forma de brincadeira que nós chamamos de jogos sexuais, não é considerado ainda ato sexual com criança, só é entre abuso sexual quando uma criança é mais velha que a outra. Por exemplo, um de 14 anos com um de 6 anos, aí ele foi abusado sexualmente, ele nem sabe que foi abusado, por irmão, por primo. Ah, vamos brincar lá atrás da igreja, da casa. Então, e é muito comum em homens, tá, pastores? É muito comum em homens eles não se sentirem abusados. Mas só que no cérebro de criança ele não tem maturidade suficiente para interpretar aquilo como um ato sexual, mas sim como um abuso. Só que para o homem é o quê? A virilidade. Eu virei homem. Cara, eu sou muito macho. Meu pai falou que agora eu sou homem com 12 anos. Tive minha primeira relação. Então, mas ele não entende Até que foi um porque abuso. muitos pais incentivam. Né? Principalmente como você tem filho homem. Você tem filho homem? Tem aí que é mais a preocupação. Eu quero um homem, eu quero um macho. Ainda tinha aquela coisa, né? Segurem suas éguas que meus cavalos estão soltos, né? Então, hoje a gente está criando o quê? Absurdo, né? A possibilidade de falar de castidade não só feminina, mas masculina. Pregar isso, valores para os nossos filhos. Filho, respeite o seu corpo, respeite a menina que você vai estar. Sabe? Pode ser sua futura esposa, mas pode não ser. Então, isso na nossa época, né, que a gente fala que somos todos nós aqui da mesma idade, na nossa época, os homens eram liberados, as mulheres que eram presas. Então, isso trouxe muita distorção sexual masculina. Mas aí entra um índice muito legal, pastor, que você falou sobre pornografia. Era muito forte em homens, tá? Era muito forte em homens. Hoje, esse índice está mudando. Eita, está mudando. Caramba. O índice de pornografia para mulheres tem aumentado 20%. Só que é para mulheres jovens, adolescentes. Sabe por quê, pastor? Por quê? Alta performance. Caramba. Alta performance aonde? Na cama. Alta performance, porque entenderam, a mente das mulheres estão mais sugestiva ultimamente pela mídia, que uma bunda de fora, um peito de fora e alta performance na cama prende qualquer homem. E aí isso tem mudado. Olha que interessante. O nível de pornografia era muito alto nos homens. O vício pornográfico e está aumentando 20%, agora sendo em mulheres jovens. Não é mulheres da minha idade, não. É mulheres jovens. Mas entendendo que a geração que está se levantando vai ter que nascer uma outra geração para salvar essa geração. Eita! Porque se nós estamos falando de mulheres compulsivas sexualmente, e eu já atendi muitas mulheres compulsivas sexualmente, que tem relação sexual simplesmente porque não é nem chega a prazer, porque tem vontade. E é com 1, com 2, com 3, com 4, e eu não consigo me satisfazer. Por causa colocada lá atrás uma sexualidade suja, distorcida, entregue no momento errado. São questões, Valesca, e se percebe, assim, você como terapeuta, que o fato de nós termos pensamentos distorcidos sobre vários assuntos, certo? Nossa, nos perfeito. faz justamente não alcançar essa plenitude como pessoa. Uau. Por exemplo, Uau. né? Vou te dar um exemplo. Dentro da igreja evangélica, por muitas vezes se pregou que dinheiro era ruim. Olha, uma crença limitante. Uma crença limitante. Crença. Então, o que acontece? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Então, os empresários, pessoas para começar um empreendimento, Uau. elas já começam aquilo ali pensando, nossa, eu não posso ganhar tanto. Por quê? Pecado, eu sou avarento. Pecado, eu sou avarento. Exatamente. E isso inibe as pessoas de alcançarem algo melhor, não é verdade? Perfeito, pastor, perfeito. E é interessante que eu vou até usar um versículo da Bíblia. Né? Quando a gente fala assim, é mais fácil um camelo Passar pelo buraco da fechadura do que um rico. Quem já ouviu isso, né? Já ouviu, Clepson? E nós interpretamos o quê? Na primeira olhada, assim. Vamos lá, sem estudar teologia, porque senão eu estou falando com pastores aqui, aí dando tudo. Que rico vai tudo para o inferno. Tudo vai para o inferno. Vamos no grosso. Vamos no Isso grosso aí. aqui, porque é o que eu pensava. Essa é a ideia. Era o que eu pensava. Eu falei, cara, eu não posso ter muito, acumular muito dinheiro, porque se eu acumular dinheiro, o que vai acontecer? Eu não vou para o céu. Inferno, você quer para o céu ou você quer ter bem material aqui? Cara, uma vida eterna de felicidade é melhor do que uma vida passageira de 80 a 70 anos. Né? Então, era assim que a gente está conduzindo o nosso pensamento. Só que, estudando história, o que significa
O buraco da fechadura em Israel, gente, era um lugar Buraco da agulha. Era um lugar de mercadores, que eles tiravam as mercadorias dos camelos para que eles passassem, porque se eles tivessem tudo acumulado, não passava, pastor. Exatamente. Por Só isso que que era chamado de agulha. agulha, que era inclusive. muito estreitinha, pequenininha, Exatamente. é o buraco da agulha, né? Então é mais fácil um camelo passar do que um rico passar, porque ele estava cheio de mercadorias, ele estava cheio de tralhas, ele estava carregando muitas coisas. Então é mais fácil você passar cheio de coisas ruins dentro de você, você ir para o céu, como você vai para o céu com todas as suas demandas. Quer dizer, Jesus estava abordando uma questão puramente emocional. Emocional. De atitude, de Isso, postura, perfeito. de foco. Perfeito. Cara, isso é muito louco. Perfeito. E outra, e ele estava falando também mais, ele estava usando a linguagem local, Aham, da época. sim. Né? E Jesus era especialista, né? E no não uso pode. de parábolas, de Gente, termos da época, ele era antenado, né? Não, eu vou falar, a Bíblia realmente é ontem, durante e depois, ômega e alfa. Não, se você quer estudar, ser especialista em pessoas, estude a Bíblia. Toda vez que eu estudo mais a Bíblia, eu me encontro mais com Deus, mas toda vez que eu estudo ciência, eu me encontro mais com Deus também. Eu não consigo separar os dois. E quanto mais eu estudo ciência, eu vejo Deus em tudo. Mas Deus e ciência não são Contrário? contrastantes? Não, claro que não, porque a ciência já explicou que Deus existe. As pessoas querem afirmar que Deus não existe, querem ao contrário. Mas a ciência já provou. Vamos lá. Átomo, primeira molécula do mundo. Criação do mundo. Um átomo. Criação foi um átomo, pela ciência. Só que esse átomo foi de um som de uma voz. Louco! Se não tinha nada nem ninguém nesse lugar, se foi a primeira molécula do mundo, foi um átomo, e esse átomo é de som de uma voz, quem era o dono dessa voz, por amor de Deus? O ágio. Isso é ciência. Muito doido, cara. Isso é Muito ciência. Então, não tinha nada nem ninguém. Quem é o dono dessa voz? E Deus criou todas as coisas pela voz. Pela palavra. Pela palavra. E essa questão da palavra, porque você fala muito dessa de celebrar vitórias e tal, pequenas vitórias, e fechar ciclos e tal. Onde é que está a questão da palavra nisso? E aí eu não estou falando só da palavra de Deus. Sim. Eu estou falando da palavra, da pessoa poder falar, poder Perfeito. declarar. Afirmações positivas, isso. né? Perfeito. A gente que é cristão, a gente fala assim, a palavra tem poder, não é, Clebson? Aham. A gente fala, gente, a palavra tem poder. Profetiza, não é isso? Aí vamos lá pela ciência, pela psicologia positiva. Quando você afirma, você traz uma verdade para dentro do seu cérebro, aonde você ativa verdades inconscientes. Então, a palavra tem poder. Lembra que o medo e a fé têm o mesmo poder? Aham. De trazer o que não existe para o que existe? A palavra é do mesmo jeito. Profetiza. Né? Eu tive um evento agora, que foi sábado passado, dia 3, onde nós falamos sobre planejamento estratégico, planejando 2023. E eu tenho certeza que 2023 vai ser romperes de vida, assim, de ciclos de pessoas extraordinários. Até porque é o número 7. Eu amo o número 7 porque é cristão. Deus criou o mundo em 7 dias, 7 dons do Espírito Santo, e aí vai. Deus gosta muito do número 7. E o ano que vem, né, o 2023 somado, é 7. Vai ter muita abertura. Não é meio numerologia isso? Não, numerologia, eles contam, sim, com astro, e, né, astro, isso aí eu não tenho nada contra, mas eu não acredito. Né? Mas eu gosto muito do número 7, eu me apego muito no número 7, por ser um número, aparecer várias vezes na Bíblia. Várias vezes o número 7 aparece. Sim. Então, o ano vai ser um ano muito bom. Um ano de promessas, não só sobre a minha vida, não só sobre a sua, mas de muitas pessoas. E a gente fala assim, nossa, vamos passar por um período do Brasil muito difícil, as pessoas estão olhando muito isso. Mas eu falo para o senhor, de verdade, o ano que vem, muita gente, a gente fala assim, o mar vermelho se abriu para os cristãos passar, para o povo de Deus passar. Não. O mar vermelho não se abriu para o povo de Deus passar. O povo de Deus passou e o mar vermelho abriu. Então, é muito diferente você esperar de Deus algo
falando que vai ser melhor se você não fizer a sua parte. Aham. Se você não fazer o que o senhor falou, quebras de ciclo, romperes de ciclo. Quais são os ciclos na sua vida que você tem que romper? Mas é mais fácil botar a culpa no outro, né? No pastor. No pastor, no político, no padre, no presidente que nós temos. Hora da autorresponsabilidade. Você lida muito com essa questão? Demais. Quando você pega um empresário, né, a gente está falando muito sobre a questão do fracasso, com essa questão da autorresponsabilidade? Muito. É a primeira coisa. Identidade, autorresponsabilidade é os primeiros pilares que você tem que trabalhar no desenvolvimento humano. Porque se você olhar que tudo que você tem hoje na sua vida, a responsabilidade é sua. Se você começar a enxergar dessa forma, eu garanto que sua vida vai melhorar. Porque você tem um marido que você merece. Dr. Paulo Vieira, o maior coach do Brasil, ele fala sobre assim, você tem a vida que merece, e chega a chocar nas pessoas, porque as pessoas não entendem como ele fala isso. Mas você tem a vida que merece porque as suas escolhas estão te levando para a vida que você tem. Valesca, eu estou quebrado. Suas escolhas, suas decisões estão te levando para você estar quebrado. Cada pastor tem a igreja que merece? Tem a igreja que merece. Porque você é a igreja e a igreja é você. As suas escolhas, as suas decisões vai tomar ali os próprios rumos dos anos que vêm da sua igreja. Então, as suas decisões têm que ser calcadas por duas bases. Primeira, espiritual. A primeira é espiritual, porque você aqui é o que você une Deus e o céu. Somos um ser espiritual. É um ser espiritual. Você tem que fazer as pazes agora com a matéria. O que é fazer as pazes do espírito com a matéria? A gente não é só ser espírito e a gente não é só matéria. Nós somos os dois. Sim. Aí hoje eu sou só espírito. Ei, tem que pagar a luz. Ei, o boleto chegou. Ei, o carrinho de compra, quem é que vai pagar lá? Fala, não, eu sou um homem de Deus, sabe o que é? Enchi o carrinho aqui, moça, no caixa. Jesus, você paga. Apaga agora. Vai, senta bem ali na calçada e ora, viu? Porque eu acredito nisso também. Mas você tem que fazer as pazes com a matéria. É diferente Primeiro, do milagre. É diferente do milagre. Diferente do milagre. Vamos lá. Eu fiz com o Espírito, eu estou me conectado com minhas decisões com Deus. Estou ali na sabedoria com Deus. E a segunda, fazer as pazes com a matéria. Como? Buscar ferramentas de inteligência comportamental, de inteligência emocional, de inteligência business, para mim poder executar isso aqui. Conselheiros, né, Clebson? Conselheiros mais experientes que eu, que já passaram por essa decisão que eu não estou tomando. Quem são os seus conselheiros? Qual é a sua mesa do conselho? Quem são as pessoas que estão sentadas perto de você, que você fala assim, cara, estou encontrando um desafio novo, até como um pastor novo, jovem, tanto de idade, mas também de, né, a igreja jovem aqui de experiência. Mas quem são os seus conselheiros? Porque os seus conselheiros, primeiro, têm que ter princípios e valores, igual o seu. Senão, cara, está fora da tua mesa. 2, são pessoas que passaram por experiências que eu ainda vou viver. Eles sabem falar da experiência deles. 3, são pessoas abertas a me ouvir. Porque não adianta você falar com um conselheiro durão que não consegue te ouvir em nada. Ou que não tem tempo. Ou que não tem tempo. Eu não conheço um mentor, assim, sempre tive mentores na minha vida. Eu tenho mentores de todas as áreas da minha vida. Profissional, espiritual, eu sempre gosto muito de mentores. E esses mentores eu enxergo o quê? Tem princípios e valores igual ao meu. São pessoas que têm tempo para me ouvir. Um mentor que não sabe nem meu nome, por favor. Por favor. Para quê? Para falar que tem um mentor ou uma mentorada? Eles têm que saber ele tem que chamar o nome da minha filha. É porque tem alguns termos que acabou banalizando, né, Valesca? Sim. Essa questão do coach, por exemplo, banalizou pra caramba, É isso né? que eu ia perguntar, porque o coach, né, tem muita piadinha e tal, perfeito, rola, né, muitas perfeito, piadas. sim. Rola muito no meio dos cristãos. Aquela igreja, aquele pastor só está pregando estilo coach. Coache. Não sei né, o coache, né? Está sendo coache. Mas assim, Valesca, qual é o ponto que separa o picareta, Sim. né, um Claro, termo muito claro. pejorativo, Sim, mas assim, sim. vamos lá, o picareta do coach que realmente vai Faz diferença na trazer vida de diferença na vida do resultado, cidadão. os seus números. Os números do coach ou os números do mentoriado? O resultado que ele gera. O resultado que ele Ele gera. gera. Vamos lá. Que o mentor gera. O que o mentor gera. Vamos lá. Realmente o coach ficou banalizado, mas advogados, tem muitos advogados bons e advogados ruins. Sim.
Pastores. Pastores, Sim. Todas as médicos, áreas, médicos, né? padres. O coach só foi mais um porque Músicos é novo mais no Brasil. ruins do que bons, mas Aí, tudo bem. outro, Isso é assunto músicos. para outro podcast. Esse é para Eita, podcast lavando roupa musical. aqui, ó, lavando roupa. Vamos lavar roupa. Né? Então, assim, existe em todas as profissões, e grandes profissões, e pequenas profissões, quanto mais aparente ela for, mais julgada ela vai ser. Quanto mais ela tocar, ela vai aparecer em evidência. Né? Um dia, minha filha falou assim, mãe, você tem hater? Hater, né? O Hater, não é isso, Clebson? É hater. E eu falei assim, minha filha, que é isso, pelo amor de Deus? Isso é de comer. É de comer, de beber, passar no cabelo? Que é isso, pelo amor de Jesus? Ela falou, mãe, você sabe que você só é famosa, minha filha tem 10 anos, gente, quando você tem hater. E eu falei, e o que é isso, então, para me ter logo? Ela falou assim, pessoas que te atacam, falam mal de você. Não, e hoje está tão em voga isso que Aí eu tem falei, gente oi? que se diz profissional E em ser hater, é hater. mesmo, gente, eu não sabia disso. É uma novidade que eu estou sabendo agora. E aí eu falei assim, então quer dizer que uma pessoa não gostar do que eu falo, não gostar do que eu preguei, aí é chique, aí eu estou ficando famosa. Aí eu falei, uau, o coach está crescendo no Brasil, gente, está sendo atacado, então é ótimo para mim. Porque aí surgiu até uma polêmica, acho que foi em 2019, 2020, falando assim, vamos fazer uma lei onde vamos legalizar a profissão coach. Cara, eu sou super a favor. Paulo Vieira subiu, o Wendel Carvalho subiu, Márcio Michele, que é um dos meus mentores, subiu também, tudo aceitando a proposta. Por quê? Sim, legalize, porque vão peneirar, é a hora da peneira. Onde você falou, aqueles que realmente trazem resultados, aqueles que são sérios, que têm uma missão de vida e aceitaram essa missão de vida, e aqueles canalhas, picaretas, como você falou, Clebson, aqueles picaretas vão sair, que não vão aguentar. Valesca, eu fiquei curioso agora. Fale. Você tem quem te ataca? Olha Porque só, você é gente, bem tá querendo atuante. saber com a minha Você filha. é bem né? atuante nas Gente! redes, né? Agora eu fiquei curioso. Olha, para falar a verdade, a gente tem alguns, mas são pessoas que eu entendo as dores dela. Então, são pessoas que eu não excluo da minha rede social. E como é que você lida com Exatamente. Eu não excluo, eu não rebato, eu não brigo, eu não xingo. Eu a amo. Porque quem dá dor só tem dor. Eu consigo entender tão profundamente aquela pessoa. As pessoas só dão o que elas têm. Elas só dão aquilo que ela tem. Então, ela tem muita dor dentro dela. Falar assim, eu tenho pena, é pesado. Mas eu tenho misericórdia. E eu devolvo com amor. E assim, quando uma pessoa me ataca, fala que ela me atacar, eu sei aonde é a dor dela, a origem. Que aí eu vou direto na origem. Então, as pessoas não me atacam muito, não, com medo de ir na origem. Porque, dependendo da sua fala, eu sei se é com seu pai, se é com a sua mãe, se é com você mesmo, se é com Deus. As pessoas se abrem fácil com você num tempo de terapia, e agora eu já estou pegando Sim, o oposto. sim. Porque, assim, justamente para não descobrir a minha dor, Sim. eu me fecho. Sim. A gente lida muito com isso na igreja. Uau! Nossa, certo? pastor, vou te ensinar outras técnicas. Certo. Porque é uma questão muito séria, inclusive, você está falando das técnicas que estou precisando mesmo. Porque, olha só, uma das questões muito sérias a gente escuta muito isso hoje na igreja. Eu quero ir para uma igreja em que eu entre e saia sem ser notado. Eita! Não, é uma crença muito forte de não merecimento, de dor, de... Na verdade, o que mais Aí quer, ela que quer ser tá a notada. questão, aí É o que ela tá a quer, ela quer questão. ser notada. É o que ela mais quer, ela quer ser notada. Né? Normalmente, são 5 essências primárias do ser humano, né? E uma delas é ser aceito e pertencimento. Né? Ser aceito e pertencimento. Eu quero pertencer a um grupo e a alguém. Então, o ser humano nasceu para si só. Então, aquilo que eu quero entrar e sair sem ninguém me ver, o que eu mais quero é que me vejam. Eu faço já esse comportamento de criança machucada, de que ninguém vai me ver, para me verem, para me repararem. Né? Então, como as pessoas se abrem facilmente? Primeiro, gente, é muito difícil. Quem busca uma ajuda, não querer ser ajudado. Muito difícil. Sabe qual é a outra parte? Quando a esposa traz o marido ou o filho para mim tratar, para mim cuidar. Aí acontece isso aí. Aí eu estou aqui porque minha mãe quer. Aí eu estou aqui porque minha mulher me obrigou. Aí eu estou aqui porque, sabe, fulano mandou. Se eu não vou ser mandado embora. Então, aí existe onde você entra na conversa da pessoa. Você não discorda, você simplesmente aceita a pessoa. Jesus Cristo fazia discriminação de pessoas? Não. Não. O princípio do coaching que a gente fala é sem julgamento.
Eu não posso julgar quem está aqui na minha frente, quem está falando o quê, ou deixando de falar. Mas a pessoa tem que entender que, para ter resultados, ela vai ter que entrar em ação. Porque o meu método é 10%. 90% é o que você vai fazer saindo da minha sala. Então, se eu não fizer nada, que resultado eu vou ter? Nada, porque ação, informação, obesidade intelectual, muita informação sem ação é ilusão. A fé sem obras é? Morta. Oi? Qual a ciência e Bíblia não se juntam? Aonde? É a mesma frase, gente. É a mesma frase. Então, só que a pessoa tem que trazer essa consciência. Aí você vai levando a consciência da pessoa, pastor. Assim, está doendo o que você está sentindo? Chamamos de perguntas poderosas. O que é uma pergunta poderosa? É uma pergunta sobre a dor da pessoa e o que ela está padecendo. O que você ganha tendo esse comportamento, pastor? O que você perde fazendo esse tipo de coisa? E o que você está ganhando não obedecendo sua mãe, seu pai? Na escola, o que você está perdendo? Fala para mim, lista aqui para mim, o que você está perdendo? O que você está perdendo traindo a sua esposa, já que você disse que ama ela? Quais são os ganhos também? Que tem ganhos. Ninguém faz algo errado se não tivesse ganho. Eu vou sentar bem aqui no prego, porque eu gosto de sentar no prego. Não, não é assim. As pessoas fazem alguma coisa errada porque ela tem ganhos mensuráveis. Eu como demais porque eu tenho um ganho. Eu bebo demais porque eu tenho um ganho. De peso. Não, fora isso, é um ganho, pastor. Além desse ganho, esse ganho aí ninguém quer. Mas, além do ganho expressivo, como o ganho de peso, existe um ganho de dopamina e serotonina explosivo enorme no corpo. É o prazer, né? O prazer instantâneo. Que o jeito mais rápido de ganhar prazer, gente, é comendo. É comendo. É rápido. É questão de segundo. É pondo na boca a saliva, trouxe a informação, levou para o cérebro, já estou com prazer. É impressionante. Caramba. Aí eu vou esperar um prazer de uma vida para ter esse prazer que eu estou sentindo? Não, eu vou comer mesmo. Sexo também. É um dos meios mais rápidos de ter prazer. Então, pornografia mais rápido, mulheres na rua é mais rápido. E aí vai pela frente. Então, são ganhos. Exercício físico, nós temos também a mesma explosão de dopamina e serotonina que qualquer alimento faria. Até mais. Só porque a gente não tem um ganho expressivo na hora. A gente sai dali com mais energia. Por exemplo, eu não malho à noite. Porque se eu malhar à noite, eu não durmo. Porque eu estou cheia de energia, de uma explosão de energia. Tem gente que se apaga, fala, eu durmo que é uma beleza. E quando você não malha de jeito nenhum? Pois é, tem que fazer alguma coisa. Mexe, aí eu vou dar a dica. Não, vocês viram, gente, vocês viram o meu rosto quando ela falou assim, exercício físico dá prazer, eu fiz assim. Onde? Pelo amor de Deus. Cadê prazer esse? Cadê gera dopamina e serotonina. Cadê o prazer de malhar que eu não estou achando ainda? Meu Deus do Mas céu. gera a mesma energia, mas só que o alimento, ele é prazer instantâneo. O alimento, ele não, então por isso que a gente come. A gente busca por prazer, né? A gente busca por felicidade. Eu acho que a busca do ser humano por felicidade ela é tão grande, tão grande, tão grande que ela acaba numa busca doentia. E não existe uma felicidade final. Se as pessoas entendessem que não existe uma felicidade final, o mundo seria mais feliz. Existe um caminho de felicidades. Caminho de felicidade. Porque Jesus é o caminho e a vida. O caminho é você ser feliz no seu caminho, no seu processo. Quero ser um grande pastor reconhecido mundialmente. Parece um ponto final, não parece? Só vou ser feliz se eu alcançar isso. Mas o processo... O processo que eu tenho que ser feliz. Tem que ser pastor, prazeroso. Tem que ser prazeroso. Senão está errado. Está errado demais. Por isso, talvez, que a gente tenha uma geração tão frustrada. Porque a gente não tem prazer no processo. A gente rejeita o processo. A gente rejeita o processo. Mas a gente quer o ponto o final. resultado. O ponto final. E não existe. Sabe por que são criadas crenças lá na nossa infância, de novo? Lá vai eu voltando à infância. Vamos ler um livro de historinha para criança. Menina. E eles casaram e foram felizes para... Sempre. Oi, vocês ouviram isso, gente? Vocês ouviram isso também na sua infância? Quem não ouviu isso? Por quê? Então, quer dizer que eu vou ser feliz se eu casar?
e ser feliz para sempre. Aí o caso não tem nada de uma felicidade. Eu encontro cueca para lavar. Não, e aí aparece na história o príncipe. O príncipe E perfeito. quando ela casa é o Shrek. Aí foi, meu Deus, cadê que me enganaram? Lá no meu subconsciente, criada uma história. E aí, sabe como eu contava história para minha filha, pastor? Eu falava assim, agora ela sabe ler, né? Ela sabe que estou distorcendo as histórias todas, né? Ela fala, mãe, não está bem escrito assim. Eu falo, a história é minha, quem é que está lendo? Quem é que está lendo? Escuta a história. E, gente, para pensar, na hora de dormir, a última informação colocada é onde gera o maior nível de distorção? Não, quando você coloca a última, duas formas de reprogramar uma mente, ou de programar uma mente. Só existe duas formas. Não existe. Isso aí é legal. Não Vamos lá. existe outra Ensina aí forma. que isso aí é Não legal. existe no mundo, não existe. Guarda aí, gente. Primeira forma, forte impacto emocional. Eu reprogramo qualquer pessoa com forte impacto emocional. Encontro com Deus. Um encontro com Deus. Pronto, eu vou para um encontro de igreja e aí eu tenho uma forte impacto emocional com o Espírito Santo, eu volto lá convertido, fora da loucura, eu volto louco. Quem já viveu isso? Muito. Muitos. Muito. Bati o carro, não quero mais dirigir. Muitos. Muito. Oi? Casei, deu mal, deu PT, o homem me deu uma Vou bolacha. casar de Não quero mais casar. Forte impacto emocional. Sim. Beleza? É como uma programação instalada. Mas também existe uma outra forma, com repetição. Momento de intimidade. E última informação colocada. Todos os dias eu faço isso. Leio para minha filha, oro pela minha filha. Aqui intimidade, mãe e filha. E o que você falava, por último? E Agora eu fiquei curioso dessa aí história eu falava do... assim, "E vamos todos ler, viveram Branca de felizes Neve. para sempre." Contava toda Branca de Neve, pastor, e toda Branca de Neve, Gente, né? deu um barato, deu um Aí barato. eu contava, eu falei, e ela foi feliz para sempre, porque ela já era feliz. Ela não esperou o príncipe para ser Ela feliz. não dependia Não disso dependia para de ser. Não. encontrar o As príncipe. pessoas hoje elas casam querendo ser feliz, pastor Kleber. Interessante, sabe? Esses dias, acho que foi sábado passado, sábado retrasado, não teve evento na igreja. E aí eu peguei e falei assim, Ana, vamos assistir um filme? Uau. Eu, minha filha e minha esposa. E aí ela pegou e começou a assistir. Ela falou assim, então vamos assistir Desencantada. Eu não Olha, sei se vocês bom já tema, já assistiram. vi. Se vocês assistirem, não assistiram, tem que assistir. Só que eu não tinha assistido Encantada. Ah, tá, entendi. Certo? Aí E você não aí, cara, aí eu comecei a assistir o filme, e assim, com 5 minutos de filme, eu falei assim, Ana, eu não estou entendendo nada. Ela falou, pai, Você não porque assistiu o você tem anterior? que assistir o Encantado. Eu falei, então para tudo. Vamos começar do início? Vamos assistir o Encantada. Perfeito. E aí eu fui pro Perfeito. Encantado. Foi uma maratona de cinema, né? 4 horas de cinema. Olha, um pai certo? Eu e a assistindo o quê? Ana Encantada, assistindo gente. Encantado. Só que, Hashtag. o que a gente fala também assim, Valesca, a gente que é pastor, a gente fala assim, gente, tudo vira sermão. né? Vira. Tudo vira ministração. Não, eu também Você faço isso. tudo vira Meu Deus, terapia. o filme vira... Gente, eu passo muito filme para meus clientes. Muito. E aí, filme. que loucura, olha só. O Encantada é um conto de fadas. Tradicional. Diferente, porque o final, o príncipe é outro, mas é um Perfeito. conto de fadas. O Desencantada é o que aconteceu depois do casamento Sim. com o Príncipe. Encantado. Aí que vem a história real, né? A Aí que história entra real. a história real da Porque gente. a menina, inclusive, já cresceu, a filha, é uma Sim. adolescente com Sim. suas crises. É muito louco. No dia eu atual. aconselho vocês a assistirem. No dia Nos dias atual. atuais, é contemporâneo, inclusive. E você vê também que o sabe? príncipe, ele incentiva a profissão, vocação da princesa. Ele empodera ela para que ela seja uma mulher moderna, que ela busque acima do que você quer. Aí, feministas, acharam Então, um ou filme seja, pra vocês. gente, o que eu falo? Ali eu estava colocando uma crença na minha filha. Se ela achasse que tem que casar para ser feliz, enquanto ela não casa, ela acha que não é feliz. Mas aí a gente casa... O tanto de pessoas, pastor, você lida com muita gente, você vai escutar isso muito no seu gabinete, que as pessoas falam assim, ele não era o que eu esperava. Aham, sim. Isso aí é o Não é, normal, pastor? É o normal. Ela não era, pastor, o que eu esperava. Não, claro, você está esperando alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz antes de casar, infeliz. É só isso. Seja inteiro, completo, inteirão. A gente fala íntegro. O que é uma pessoa íntegra? A gente fala que é honestidade. Não é honestidade. Integridade significa inteiro. Você inteirona, você
não fragmentada. Nós casamos hoje fragmentados, para ver se o meu pedacinho está acho faltando em que você. acho que vai haver um Não existe. complemento. Não, bebê, não vai. Cara metade, né? Não, cara metade. A minha Olha, metade mais da crença, laranja, crença, mais metade crença. da laranja. Metade, né? tudo crença. Então eu fico cara, esperando limão isso. vai na metade da laranja. Não, gente, vai dar eu certo. sou feliz, eu sou completa, eu sou inteira, eu sou capaz de ser feliz e fazer qualquer homem feliz. Inclusive, foi essa frase que eu conquistei maridão. Você não está entendendo. Meu marido, eu lembro que eu chorei muito nos ombros do meu marido. Ele era meu melhor amigo, eu tinha acabei um relacionamento, eu chorei pra caramba no ombro, e ele me consolando, né? E ali o demônio tentou retirar de mim o sonho de matrimônio, de não casar. Eu falei, sabe uma coisa, acho que não quero casar, não, porque a minha primeira decepção foi com um homem da igreja. Sabe, aquele líder da igreja que eu falava assim, cara, todo mundo falava assim, vocês dois nasceram um para o outro. Então, eu criei uma expectativa e, na verdade, eu estava namorando um lobo, não uma ovelha. Meu Deus. Que me destruiu emocionalmente na época. E aí eu peguei, como eu falei assim, cara, não sabe uma coisa? Homem de igreja não gosta de mulher de igreja, não. Virgem, que fica rezando, não gosta não, esse negócio não. Infelizmente, nós temos essa visão até hoje. Aí eu peguei e falei assim, você do mundo. Literalmente, eu falei, você do mundo. Vou para o mundo. Mas só que Deus nem me permitiu eu ir para o mundo. Nem coloquei o pé no mundo, né? E aí, eu conversando com meu esposo, como amiga, a gente conversando, ele me consolando, na época, meu amigo, eu falei assim, sabe uma coisa? Não vou desistir do meu sonho, não. Porque eu sou feliz e eu posso fazer qualquer homem feliz ao meu lado. Aí ele falou que no íntimo dele falava assim, cara, eu quero ser feliz. Essa mulher aí, eu acho que eu quero ser feliz. Aí, até hoje, há 14 anos, e hoje eu ensino a mulheres a entender isso, entender seus valores, entender que elas são íntegras, elas são inteiras. Né? Eu encontro muitas mulheres fragmentadas, que não são capazes. Que não tem nada a ver com feminismo, né, Valesca? Nossa, gente, eu odeio esse negócio de feminismo, não sei quem inventou, não foi por mim. Me desculpa, pastor. Porque essa história de direitos iguais, eu não quero direitos iguais. Eu quero direitos diferentes. Isso é muito polêmico, porque... Eita! Aí dá um outro podcast. Eu quero direitos Isso aí diferentes. dá outro podcast. Eu quero direitos diferentes. Eu não quero direitos iguais. Iguais, a gente levantar essa prateleira que está na nossa frente, eu vou ter que levantar. Que tá, né? Eu menstruo. Eu paro um filho. Eu amamento uma criança. Eu tenho várias crises de enxaqueca no período pré-menstrual. Eu tenho menos força. Demandas, né? Outras demandas. Eu quero direitos diferentes, você entende? Que atenda às suas demandas. Minhas necessidades. Direitos iguais? Só se for no business, para ganhar mais. No negócio, a gente até concorda, Eu concordo. né? No business Faz a mesma Esse negócio função, aí receba Não, né, a mesma função. Eu quero ser né? mulher. Eu quero ser mulher. Eu quero ter minha energia feminina bem canalizada. E para mim ser mulher, minha energia feminina, o meu marido ele tem que ter a energia masculina dele bem no lugar. Porque quanto mais você se aproxima de uma energia masculina, a mulher, como o homem é homem, ele tem cheiro de homem. O que é homem cheiro de homem? Gente, é o homem PPP, 3P. O que é o homem PPP? Provedor, protetor e presente. Neurociência fala que é o que a mulher busca no homem. Eu achei que era preto, pobre e pastor. Gente, eles já estão colocando os P deles aqui. Porque tudo encaixa neles, né? Vamos lá. Preto, pastor e o quê? Pobre. Não, pobre não. Pobre eu não aceito, não. Pobre tá repreendido aqui nesse lugar. Não tem ninguém pobre aqui. Então, vamos lá. O homem, a mulher é neurociência. A neurociência fala que a mulher busca esse homem. A minha energia fica mais feminina quando eu tenho um homem que é presente. É aquele cara que bate no peito, tá tudo caindo, eu estou desempregada, tá faltando arroz e feijão, mas ele fala, cara, tô aqui, ó, vou sair, vou arrumar alguma coisa. Protetor, provedor. Você é o primeiro a falar mal da tua mulher fora, para tua mãe. Que é isso? Falei o primeiro palavrão, né, pastor? Não era para falar. Mas já era. Mas agora vamos remediar o negócio aqui. Agora vamos lá. Coloca o pi, por favor. Gente, coloca. Porque a gente que trabalha muito no business, os homens xingam muito e a gente vai xingando muito também. Pronto, a minha energia masculina é alta quando eu estou trabalhando diretamente com o senhor, com a empresa, porque é um mundo muito masculino. Mas quando eu chego em casa... Mais uma questão de imposição. Posição. Porque eles também fazem tudo para ti rebaixar. Isso, exatamente. Agora, quando eu chego em casa, eu tiro o meu salto, tiro minha maquiagem, eu sou a Valesca do Rogério.
Eu sou a Valesca do que Rogério. bonito Eu sou isso, mulher. Eu não quero abrir a azeitona. Não quero abrir, eu quero que ele abra. Eu quero que ele me mime como mulher, que ele faça bolsa quente quando eu estou menstruada com cólica. Quero que ele cuide de mim, porque eu cuido dele. Então, a minha energia não Cuida pode ser masculina. como mulher. Como mulher. E eu não quero ser mãe dele, tá? Porque as homens buscam muito uma mãe. Emocionalmente, Freud fala que o homem busca exatamente a cópia da mãe. Mais um podcast, pastor. Eita, depois a gente vai nesse assunto aí. Nós vamos fazer uma temporada Vou toda fazer uma temporada só cavalesca, cavalesca. Vamos voltar semana que Certo. vem. Vamos fazer Meu uma Deus do série. céu. Vamos fazer uma série. Então, agora, o que o homem busca na mulher, pastor? Tá, eu falei da mulher. A mulher realmente busca o homem PPP. E o homem, o que ele busca numa mulher? Cientificamente falando. Vamos lá. Primeiro, mulheres solteiras que estão nos ouvindo, seja essa atenção, mulher. olha as Mas agora, dicas. pegou a caneta, Olha papel? só, anota aí. Anota, mulher solteira, que isso aqui você vai desencalhar em menos de um segundo. Tá? Então, vamos lá. O homem, ele observa o quê? A primeira coisa, um coração ensinável. Um homem não quer outro macho dentro de casa. Não quer. Eita. Um coração ensinável que aprenda, mesmo que você saiba mais, tá? Que normalmente a gente sabe mais mesmo. Porque a gente tem um olhar emocional. Então, normalmente, amplo, mais sempre amplo, mais emocional. Fala assim, Isso é verdade. amor, esse seu amigo está querendo te enganar. Tá, não. Ai, eu tô maldosa. A gente não enxerga nada na maldosa. frente do Não nariz. enxerga, não. É, As não enxerga. mulheres E ela falou assim, veem. essa ovelha sua aí, pastor, ela está querendo mais que um conselho, tá? Ela está direto demais. Viu, pastor? A Raquel está se sentindo extremamente valorizada. Valorizada. nesse Totalmente momento. Tá, né? É pra você, Raquel. Representada. totalmente Raquel, você me liga representada depois pra nesse gente bater um papo, tá? Tem uma vaga sua te aguardando lá de brinde. Então, o que acontece? E aí, a gente quer uma mulher ensinável, não aquela que briga e discute tudo sem saber colocar sua posição. Essa luz aqui, ninguém troca, eu vou trocar, com a energia masculina dela. Tem como eu pedir para você trocar essa energia, essa luz, essa lâmpada, sem precisar gritar com você? Eu tenho que te ouvir. Eu tenho que te ouvir como sacerdote da minha casa, como mestre da minha casa. Mas é submissão isso? Submissão não significa eu abaixo dos teus pés. Ou subserviência, né? Significa eu submisso dentro da tua missão. Eu aceito a tua missão. Sobre missão. A submissão da mulher, eu estou dentro da missão do meu marido. Estou embutida na missão dele de quê? Criar filhos, enriquecer, ser saudável. O que ele quer? Ser pastor. Eu estou dentro da sua missão, estamos juntos. Ei, eu não estou aqui para criticar você, não. Estou aqui para te empoderar, para você crescer. Então, o homem busca um coração ensinável. Mulher com atitude de homem fica solteira. A energia tem que voltar para o lugar. E, normalmente, mulheres com a energia masculina foram filhas que não tiveram pais. Cara, e aí daria outro podcast, porque eu ia terminar. Aí tem a última pergunta que eu vou fazer para você Que a gente tem falado muito aqui na igreja. é a questão da paternidade. Eita, você falou para mim que você orfandade. fala muito de identidade e de... Você citou duas coisas, né? De identidade e autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade. E onde entra a questão da paternidade? Porque falta, e não é falta só de quem não teve pai. Não, é pais vivos. Pais né? vivos. É órfãos de pais Órfãos vivos, de pais vivos. A exatamente. orfandade é uma síndrome. Isso. Uma síndrome da orfandade. Pais vivos ou mortos ou não substituídos. Porque não adianta, às vezes, você não teve pai, pastor. Mas um pastor, às vezes, foi teu pai. Um líder religioso. Um treinador, uma professora. Um terapeuta que você se apegou ali e te empoderou emocionalmente, porque lembra a programação? Forte impacto emocional? Ou com repetição e intimidade. Se eu tenho intimidade com uma pessoa, ele substitui, meu avô me criou, minha avó me criou. Então, hoje, nós criamos filhos órfãos de pais vivos. Nós temos vários. E, realmente, a identidade ela é constituída entre 0 e 6 anos, a primeira infância, e de 6 a 12 anos, nossa segunda infância. Dali em diante, que é a juventude, que não existe pré-adolescente, né, é adolescente em diante, dali em diante, de 12 a 22 anos, onde o meu córtex pré-frontal, o que é meu córtex? Aqui, a tomada de decisão, é na testa. Ele fechou totalmente, minha tomada de decisão agora eu posso estar no controle, eu não sou não é alguém pode sugestionar a mim, porque até isso antes, por isso que na lei
brasileira nossa, é considerado abuso sexual uma jovem de 15 anos ter relação sexual com um de 18, um de 20, um de 30. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, tomada de decisão se isso é bom para mim ou não, não está completo. Cientificamente não está completo. Eu não estou dentro de mim, com todas as minhas funções mentais, de saber se esse ato é bom para mim até onde. Uhum. Então, por isso que nós a consideramos crime. Certo. Entende? Então, o que acontece quando nós temos a primeira e a segunda infância distorcida? Nós criamos dentro de nós várias características que não nos permite, que nos modifica, nos fragmenta, que nos distorce, eu falo que nos deformam. Porque o amor transforma, mas a dor, ela deforma. E nós estamos criando uma geração deformada. Caramba. Por causa da primeira e a segunda infância deformada. Né? Você não foi cuidado, tive que crescer, tive que cuidar do meu irmão, tive que cuidar da minha irmã, tive que crescer rápido, não pude brincar o suficiente, fui abusado, fui abandonado, não sei nem o que é pai, tive vários pais, como eu tenho clientes, teve vários pais, e nenhum podia chamar de pai, era pelo nome, abusado por um deles, e assim vai. E ali a gente cria nossas crenças, nossos demônios, mas principalmente a gente fica deformado, porque a dor te deforma. E aí, quando a gente cresce e quer viver o melhor de Deus na nossa vida, a nossa identidade, quanto mais você se conhece, você se aproxima mais de Deus. Quanto mais você se aproxima de você mesmo, você traz mais seu Criador. Inclusive porque Deus é Pai. Porque Deus é Pai. Aí entra... E não só Pai, eu abordei isso, inclusive, no último Dia dos Pais. Uau. Mas eu falei assim, gente, é muito fácil. Virou clichê a gente falar assim, Deus é Pai. Mas não é só Pai. Ele é o Criador da paternidade. Uau. Porque Ele é a paternidade. Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Pai. Então, assim, a paternidade não é algo terrena. É Pastor, algo divina. Agora vamos entrar, porque estamos numa geração de jovens que não acreditam em Deus. Porque não teve pai. Não teve pai nesse sentido que a gente está falando. Nesse sentido. Vamos pensar comigo. Vamos ser lógicos agora, racionais. Vamos tirar a nossa espiritualidade aqui da frente. Vamos ser racionais. Como é que eu vou acreditar num ser imaginário se eu não consigo acreditar em você que eu estou te vendo todos os dias? Com certeza. Com certeza. Você me promete, sou um reflexo do que é Deus. Você promete e não cumpre. Gente, você quer matar a fé do teu filho, é você prometer e não cumprir. Se você prometer que vai dar o tênis, por favor, você dê esse tênis. Se você falou que vai chegar mais cedo, por favor, chegue mais cedo. Porque você está destruindo, não é somente a identidade do teu filho, mas você está destruindo o Deus que habita nele. Porque você está automaticamente tirando a fé do teu filho. A primeira lição que eu dou para os pais, quando a gente faz workshop de pais e filhos, eu falo, prometa, mas cumpra. Chegue sem um braço, chegue sem uma perna, mas cumpra. Cumpra. Ele tem que acreditar em você primeiro, para ele acreditar em Deus, senão a base está errada. E a mentira começa em coisas pequenas, né? Tipo, filho, se você ficar, quando o papai voltar, ele te tragou uma bala. Trouxe a bala? Ele esperou, tá? O filho, ele vai contar, a bala, meu pai vai chegar, vai trazer a balinha. Ai, meu Deus, meu filho, o pai vai chegar a balinha. E você não está nem aí para a balinha, você prometeu para ele se largar, parar de chorar. Aí, quando você chega, a primeira coisa que fala, pai, você trouxe a balinha? Aí você fala, que balinha, menino? A balinha que você prometeu. E amanhã eu trago. Você vê na cara da criança, gente. Ali você matou o Deus dentro do teu filho. Melhor ter voltado na rua e buscado a balinha. Filho, nunca. Eu não trouxe porque eu tenho um outro presente para você. Em vez de eu ir comprar a balinha, vamos comprar junto para você escolher a melhor que você quer. Seja bom em contar a história, reverter a situação. Porque senão você vai pagar um preço muito grande de filhos que não acreditam. A gente está vivendo uma geração de crianças, de jovens que não acreditam em Deus. Gente, já é uma situação muito ruim, viu? Adolescência, o córtex pré-frontal de criança e de adolescente e adulto estão se chocando. As informações estão se chocando. Quando está se chocando, existe aquela frase que assim, aborrecência, que todo mundo fala assim, nossa, está no momento da aborrecência. Sim. Gente, é muito difícil emocionalmente para um adolescente. Você não tem noção. Se você vê em raio-x, tomografia, ressonância, o cérebro de um adolescente, ele está em colapso. Ele está em colapso. Se aquilo ali, olhando por uma ressonância, você consegue observar... Você consegue imaginar o colapso que está dentro interno daquela criança, daquele adolescente? Nas emoções, no espiritual. E aí a gente, como adulto, quer tratar eles como adulto, que eles não são adulto. Ou quer tratar como criança, Ou quer tratar como criança, que eles também não são. Eles são o quê, pelo amor de Deus?
E aí a gente não sabe lidar como pai e mãe. Mas a gente estuda, pastor, para tanta coisa, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. É verdade. Temos que estudar. Valeu, nós já estamos aqui 1h e... Eita, quase mentira! Quase 1h10. Caramba! E assim, nós vamos ter que convidar, pelo menos, a cada série. temporada, uma vez, Por favor. a Valesca. Gente, né? quem é a favor, coloca seus comentários Né, aqui. comenta aí, né? Fala aí que eu volto. Gente, Mas assim, nós estamos, Sim, né, Cleves. estouramos o tempo, mas assim, e quando o pai já deixou toda essa paternidade Sim. e depois ele entende isso, Sim, só uau. que os filhos já estão crescidos, Sim. já Como são adultos. como haver um resgate? Como resgatar? Como o pai vai conseguir Tem resgatar várias isso? técnicas, né? Mas eu vou Ensina voltar. pelo menos umas eu duas vou, aí eu pra- vou voltar pra todos na, nós. vou voltar na palavra de Deus, que ela quer entender de pessoas, conheça a Bíblia, que é ali o maior psicólogo que existiu na face da terra se chama Jesus Cristo, independente da sua religião e do teu credo religioso. Com certeza. Você tem que reconhecer isso, que quem sabia lidar com pessoas era Jesus. Eu não reconheço Jesus somente como um profeta, não como Deus, mas reconheço, então, ele como o profeta especialista em pessoas, porque não tem como você não ver isso. E ele fala o seguinte, onde abundou o mal, superabundou a graça. Deus é tão maravilhoso, Clebson e Kleber, que na hora que você fala assim, Valesca, meus filhos cresceram, eu tenho 24 anos, você falou que tem um filhão de 24 eu tenho um anos. filho de 24, vai Gente, fazer vocês andam na 25 rua, anos. são pai e filho, não, né? Dois irmãos, né? irmãos. Meu filho aqui, meu irmãozinho mais novo. Então, ele falou assim, e agora, Valesca? São várias, essas perguntas que você fez, muitos pais falam comigo na minha sessão. E agora? Vi que errei, tentando acertar. Porque os nossos pais erraram com a gente tentando acertar. Sim, e nós com também, certeza. tá bom? Nós também, a gente E nós erra também. tentando E acertar. agora, Valesca, dá tempo? Eu falo assim, você está vivo? Tô. E teu filho está vivo? Tô. Então dá tempo, quando a vida dá esperança. O que eu perdi? Que eu não consigo voltar, não vou me remoer por isso. O hoje, viver o hoje, focado no meu futuro. O que eu posso fazer no dia de hoje, com a idade de 24 anos que meu filho faz, para mim trazer ele mais para perto? Claro que existe a técnica dos 15 minutos, que eu ensino, né, para os meus clientes, que é a técnica onde ressignifica a criança e o jovem imediatamente. Aí é legal que eu faço com a minha filha toda noite, a técnica dos 15 minutos. Aí um dia eu fazendo sessão online, ela ouviu, ela falou assim, é isso aí que você faz comigo à noite, né? Ela tá uma especialista, gente, nem conto. E eu falei, você estava ouvindo? Eu cheguei aqui, só escutei a parte, né, da pergunta que você faz para mim. Ela só escutou a parte boa. Só né, a pra parte entender. boa. Então, existem várias técnicas que você tem como ressignificar a tua paternidade e a filiação do teu filho. Aí existe também o que a gente fala assim, que quando é criança a gente manda muito calar a boca. Cala a boca, menino, estou conversando. Cala a boca, estou trabalhando. Cala a boca, que eu estou estudando. Cala a boca, cala a boca. E quando eles estão na adolescência, Esses meninos falam. esse menino não fala nada, só está dentro do quarto. Ué, você é louco, gente? Ele só está fazendo o que você mandou. Então, eu vejo muita gente falando assim, Valesca, quando era criança, eu falava muito cala a boca, e hoje meu filho é pré-adolescente, eu preciso acessá-los, e eu não consigo, porque eles estão muito fechados, calados. Então, existe, sim. Aprender a ouvir é maior do que falar. Eu vejo que nós, como autoridade de pai e mãe, nós queremos muito falar. E o que o adolescente menos quer é que você fale, mas que você aprenda a ouvir sem julgamento, igual Jesus Cristo. E aí você fala assim, a Paola, todas as vezes que a gente assiste um filme juntos, e eu vejo que eu pergunto para ela o que ela entendeu do filme. Porque a minha mentalidade hoje, de 30 e pouquinhos anos, que eu não vou falar a minha idade, ela assimila aquilo ali de uma forma. A informação chega para mim, eu, com toda a minha maturidade, eu sei assimilar aquilo. Mas e ela? Com 8, 7, 5, 6, 10 anos, qual o jeito da sensação dela de ouvir aquilo? E aí, nada mais do que perguntar para ela o que ela está entendendo. Quando uma criança vem com uma pergunta de sexo, mãe, o que é sexo? Você não vai respondendo logo o que é sexo. Você pergunta, o que é sexo para você? Tem análise de campo. Mãe, o que é oral? Para saber, inclusive, se ela não teve já uma informação para você distorcida daquela informação. Então, você tem que perguntar o nível. O que é oral? Interessante. Eu falei, o que é oral? Onde você viu essa palavra? O que você entende com isso? Oral, mãe, eu acho que é falar alguma coisa. Exatamente, é isso mesmo. Oral é falar, oral, boca. Você vai entregando o quê ali, pelo amor de Deus?
Igual uma propaganda que eu gosto de mostrar para meus clientes. Assim, a mãe cozinhando e ela fazendo dever de casa em cima de uma mesa. Aí a criança pergunta assim, mãe, o que é virgem? Gente, a mãe explica tudo o que é virgem. Virgem, minha filha, sabe o que é eu e seu pai, quando a gente era assim, antes disso, antes daquilo. Ela explica todo, o beabá da virgindade da mulher. Aí a menina pequenininha, de boca aberta, bem assim. Aí ela olhou para o azeite em cima da mesa e falou assim, então o que é extra virgem? Aí a propaganda fechou no azeite ali, né? Porque era a propaganda do azeite. Aí eu falei assim, tá vendo como a gente peca, pastor, por não fazer a pergunta de volta? Falou, filha, virgem? Sim, o que é virgem para você? Onde você viu essa palavra? Quem falou para você? É o que o pessoal fala, né? Os inteligentes têm respostas, os sábios têm perguntas. Né? Aprende a ouvir mais o teu filho. Para de querer ser sabidão. Você não é sabidão. O que é virgem? Mãe, aí ela, boca aberta, a criança. Então, o que é extra virgem? Se isso aí é virgem, não quer nem saber o que é extra virgem, né? Então, aprenda a ouvir teu filho. Seja ele de 6 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 7, 24 aninhos. Filho, estou aqui para te escutar. E que palavra você deixaria, Valesca, para os nossos ouvintes em relação a esses desafios? Nossa. Porque aí eu não estou falando mais da crise dos próximos anos, mas Sim. dos desafios que esse próximo ano apresenta. Você, inclusive, esse podcast vai ao ar bem no finalzinho do ano. Eita, que delícia. Então, o que você deixaria aí para a galera? Ai, pastor, muito bem. A primeira coisa que eu gostaria, ter uma visão clara do que você quer, de quem você é. É muito fundamental você saber, porque nós temos a vista, mas Deus tem a visão. Quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão para a gente. Não tome os seus pés nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, sem consultar o maior consultor, que já tem a visão que vai acontecer lá na frente com você. Aprenda, e eu vou falar agora aqui como um profissional, as pessoas que eu atendo, que têm fé, é totalmente diferente o processo daqueles que são incrédulos. E como é dolorido dentro de mim, eu não poder colocar uma fé verdadeira naquela pessoa, porque já foi destruído lá no passado. Isso. E, de verdade, as pessoas que têm maiores resultados são pessoas que acreditam em Deus. São pessoas que têm fé em Deus, têm um credo a seguir. E aquelas pessoas que não têm, que elas não têm esse amparo, o emocional deles são totalmente distorcido e difícil de ser tratado. Porque acreditar num Deus que rege nossa vida, que tem a visão sobre nossa vida e nossas decisões, nós tiramos fé da onde a gente não tem mais. Nós tiramos esperança onde eu não tenho mais. Nós tiramos cura onde eu não vejo mais cura. E aquela pessoa que não tem isso para se apegar? É verdade. Como é vazio, como é solitário, como é órfão. Então, eu quero falar para você, resolva seu passado, defina ações no seu presente, mas, principalmente, foque no seu futuro, confiando que você põe o pé e Deus coloca o chão. Amém. Amém. Gente, se tivesse uma plateia aqui, a galera ia dizer, claro, eu ensaio isso, dou R$10 no final. Gente, eu estive conversando aqui com a Valesca Borges. Valesca, obrigada. muito obrigado. Ô, pastor, obrigada por tudo. Eu que agradeço, amém. Nós vamos te trazer outras Por vezes, favor. porque, assim, cara, os assuntos... E, assim, vocês viram que a gente acabou viajando, né? Vai em um, sim, porque vai no outro. é muita coisa, tem muita coisa para trazer para a gente. Mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Eu quero desejar para você um ano novo abençoadíssimo. Uau. Um 2023 que vai marcar a sua história. Amém. E, Valesca, que você possa ser... muito, muito, muito abençoada. Amém, e que 2023 seja um ano assim de grandes realizações. Eita, na vai tua ser. vida. Amém a todos nós, pastor. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima.